Então, gente, boa noite a todos. Nosso tema aqui hoje que a gente vai trabalhar, apresentar para vocês, é a relação do diabetes mellitus com a atividade física. Quem que está apresentando hoje vão ser eu, o Álvaro, aluno da medicina, assim como a Maria Paula e a Pamela, que são alunos da nutrição, e a gente teve a mentoria da Stephanie, que também é uma aluna da medicina aqui da UFV. Então, os temas que a gente vai estar abordando hoje vão ser a questão, primeiro, da gente entender o que é a diabetes mellitus, qual que é o funcionamento do nosso corpo em relação ao controle glicêmico, a questão de insulina e outros hormônios reguladores, a relação desse diabetes mellitus com o nosso exercício físico, como que a gente tem que controlar a questão de alimentação, a nutrição dentro do diagnóstico de diabetes e como que isso vai influenciar na percepção do exercício para cada indivíduo, porque, de certo modo, cada pessoa tem uma resposta ao diabetes, tem um estágio da doença, então a gente precisa entender isso para saber como indicar o melhor exercício para a pessoa. Então, primeiramente, a gente tem que entender como que funciona o nosso organismo no controle glicêmico, a questão do controle da insulina e do glucagon, que são produzidos por uma glândula mista, ou seja, que ela tem uma função tanto endócrina quanto exócrina, que é o pâncreas. O pâncreas é um órgão retroperitoneal que está localizado mais para o lado esquerdo do nosso corpo, nosso abdômen, posicionado entre o baço e o duodeno, em que ele tem a divisão em cabeça, colo, corpo e cauda, em que, apesar da mesma anatomia microscópica, a gente tem a gente divide em diferentes espaços por toda uma questão de vascularização, que é feita principalmente pela artéria esplênica, e da gastrodenal, que é ramo da artéria hepática, e da mesentérica superior. Aí a gente pode ver a divisão dele, em que a função exócrina dele, a gente pode ver que cada parte dele vai começar um ducto pancreático, em que ele vai ter a função de secretar enzimas para facilitar a nossa digestão, que ela vai desembocar dentro do duodeno. Pode passar, por favor, Mari. Como eu mesmo dei uma prévia anteriormente, a função exócrina do pâncreas está relacionada principalmente aos ácidos pancreáticos, que eles liberam as enzimas para digestão de proteínas, de gorduras, tudo isso para o lúmen do duodeno, passando por esse caminho que está aí no slide que a gente, na apresentação, que pelo ducto pancreático, depois para o ducto colédoco, onde se encontra também com o ducto hepático, que tem a liberação da bile, e tem a função de fazer uma relação da parte da glândula externa, função exócrina. A função endócrina, ela é proporcionada pelas ilhotas de Langerhans, que tem as células alfa, que produzem o glucagon, e as células betas, que produzem a insulina. Vou falar um pouco do glucagon dentro das células alfa, porque o glucagon a gente não tem uma definição muito boa sobre ele, não tem uma relação entre a função dele no nosso organismo, apesar de saber que ele é um hiperglicemiante, ou seja, ele vai estar gerando um aumento de glicose dentro do nosso sangue, e, por consequência, retirando das células, seja elas musculares, seja elas do fígado, além de proporcionar a glicogenólise, que é a produção de glicose a partir de outros metabólitos, sejam eles proteínas ou ácidos graxos. Pode passar, por favor. Agora, o mais importante que a gente vai ter que saber para a questão do diabetes, é o hormônio da insulina. Primeiramente, ele é produzido pelos ribossomos,
em duas subunidades, a A e a B, em que elas precisam de um peptídeo C para se tornarem ativas. Então, elas são produzidas dentro dos ribossomos, armazenados dentro do complexo de Golgi, e, por sua vez, quando elas precisam de passar de proinsulina para a insulina, esse peptídeo C se liga às duas subunidades por ponte de sulfeto, e assim gera ativação da enzima que pode realizar suas funções dentro do nosso organismo. A ligação da insulina nas células, ela tem diversos efeitos, não só na questão da glicose, né? Ela aumenta a captação de glicose por parte das células, mas ela também permite que mais aminoácidos e íons possam estar entrando dentro das células, tudo isso para gerar um efeito, de certa forma, anabólico, de certa forma que ela é produzida dentro de uma necessidade nossa de produzir, de gastar energia, de ter uma função de modo que a gente esteja gastando energia e a gente precisa de desenvolvimento de novas proteínas, de diversas maneiras que a insulina vai estar ajudando. Outra situação que ela vai realizar é dentro do nosso núcleo celular, aumentando a tradução de DNA, a transcrição de DNA, a tradução de RNA, tudo isso para a formação de novas enzimas, de novas proteínas, que vão ter um caráter anabólico para o gasto de energia, para nossas atividades do dia a dia. A insulina, por sua vez, ela tem suas ações tanto nos carboidratos, quanto nas gorduras e nos aminoácidos. Dentro dos carboidratos, como eu falei anteriormente, ela vai ter uma captação maior de glicose, principalmente nas células celulares, são onde a gente gasta mais energia, onde a gente precisa de usar mais energia. Além disso, quando a captação já está saturada, a gente consegue também o armazenamento dessa glicose, quando ela não está sendo usada como fonte de energia, que ela é armazenada tanto nos músculos quanto no fígado, como em forma de glicogênio. Outra forma também é a estimulação pela captação no fígado, que é específica em que ele consegue cerca de 5 a 6% da massa do fígado é feita de glicogênio. Nas gorduras, ela também tem um efeito de armazenamento. Quando chega essa concentração no fígado e nos músculos máxima de glicogênio, ela consegue, a glicose ela se transforma em acetil-CoA, em que é levada para as células do tecido adiposo, para os adipócitos, em que ela permite uma maior entrada de ácidos graxos, seja em forma de triglicérides, seja em forma de colesterol dentro do nosso sangue, para as células gordurosas, né, as células do tecido adiposo. Outra situação também dentro das gorduras que ela promove esse armazenamento maior dentro do tecido adiposo e inibe a liberação da mesma. Isso vai ter um caráter muito importante na hora que a gente estiver discutindo a fisiopatologia da diabetes. E, como eu falei anteriormente, ela tem um caráter anabólico em questão de proteínas. Então, por exemplo, enquanto você estiver comendo proteína, a insulina vai estar promovendo tanto a entrada dos aminoácidos dentro da célula, como a tradução e a transcrição para a formação de novas proteínas para desenvolvimento corporal. Aí, o que acontece quando tem a falta de insulina? Ou a resistência também, que são o diabetes mellitus em suas duas formas. A diminuição da glicose nas células, aumentando no sangue, então, por sua vez, gerando uma hiperglicemia e culminando com outros produtos energéticos sendo utilizados como fonte de energia, principalmente as gorduras. Como eu disse anteriormente, ela estimula o armazenamento de ácidos graxos. Então, por conseguinte, se
tiver uma resistência da ação da insulina ou a ausência da mesma, ele vai ter um aumento do ácidos graxos dentro do sangue. Outra situação também que é bastante importante é a cetoacidose. Por que a cetoacidose? Como vão ter mais ácidos graxos dentro do sangue, isso mesmo, eles vão ser convertidos em acetil-CoA e o acetil-CoA vai ser condensado em ácido acetoacético. Esse ácido acetoacético, a gente consegue metabolizar eles nas células periféricas, porém, essa metabolização, a gente depende de insulina também, então gera, de certa forma, um ciclo vicioso. E, com isso, eles geram produtos cetônicos, assim como é um ácido dentro do nosso sangue a mais, que ele vai culminar com a questão da acidose e da cetose. A cetose gera, a cetose e a acidose geram coma e várias dificuldades que a gente vai entender dentro do contexto de uma diabetes do tipo 1. E também, por fim, ela gera um catabolismo de proteínas, uma quebra de proteínas bastante forte, como eu disse anteriormente, que ela tem um caráter anabólico, ou seja, a formação de novas proteínas, ela vai estar quebrando tanto para a formação de glicose a partir de outros substratos, também pela falta da insulina não estar agindo nessa parte anabólica. Pode passar, por favor. Agora, o diabetes. O diabetes é uma síndrome causada pela diminuição da produção de insulina por parte do pâncreas ou pela resistência celular ao hormônio. O tipo 1, ele está ligado principalmente, majoritariamente, às crianças, ou adolescentes também, que tem, de certa forma, um caráter familiar, ou seja, de autoimunidade dentro da família, e ele está relacionado à genética. Geralmente, precisa de algum fator predisponente para essa autoimunidade que vão destruir as células beta a se desenvolver, seja ela infecção viral ou algum outro patógeno externo. No caso da diabetes tipo 1, como eu falei da cetoacidose, ela geralmente é descoberta quando o paciente chega em coma dentro do hospital, que a pessoa começa a passar mal sem ninguém entender o motivo, e quando chega, vai fazer a glicemia capilar, ela vai estar bastante aumentada, o que gerou a cetoacidose. Nesse caso, os pacientes, eles vivem uma fase da doença que chama lua de mel, em que o pâncreas ele não está todo destruído ainda, mas consegue produzir, de certa forma, uma quantidade de insulina capaz de manter as necessidades do corpo. Porém, vai chegar um momento, essa lua de mel pode durar de 6 meses a 2 anos, em que o paciente ele já vai precisar de um tratamento específico, seja ele por insulina ou por hipoglicemiantes. Uma forma também pode ser que aconteça em pacientes mais velhos, que é a LADA, que é uma forma da diabetes tipo 1 que acomete pessoas mais velhas e não tem um caráter familiar relacionado à genética, só acontece, não tem explicação muito bem definida para isso. Já o tipo 2, ela está relacionada a uma síndrome metabólica, seja ela por resistência vascular, periférica, causando hipertensão, tendo a questão de obesidade e também o que gera, por conseguinte, a resistência celular à insulina. E ela é mais comum em adultos, apesar de estar constantemente com números crescendo em pessoas mais jovens, em adolescentes, em crianças, e também que a gente considera, chama ela de MOD, que é a mesma questão, só que em pacientes mais jovens. E essa resistência à insulina, principalmente no caráter de exercício e de alimentação, a gente consegue, de certa forma, até reverter esse quadro, evitando algumas complicações, entre outras situações que a gente pode mudar inicialmente apenas com exercício, apenas com alimentação, para depois
entrar com alguns medicamentos específicos, sejam ele alguns mais específicos, que é de caráter mais relacionado ao endocrinologista, assim como o do SUS, que a gente consegue fazer um tratamento mais claro, que é por meio de sulfonilureias e de metformina. No tipo 1, o tratamento é majoritariamente realizado com insulina, geralmente regular e NPH, que são as que a gente consegue no SUS. Pode passar, por favor. E dentro do quadro de diabetes, a gente consegue ver algumas complicações em que o paciente com desenvolver da doença, se ela não for tratada, se ela não for bem controlada, ela pode ter diversas comorbidades, como doenças inflamatórias, doenças infecciosas também, como a gente está vendo no COVID. O diabetes é um fator de risco, então o diabetes ele depleta nosso sistema de imunidade, nosso sistema de defesa. Isso faz com que a gente se torne mais vulnerável, tenha respostas menos eficazes a algumas inflamações, assim como também a gente pode ver dificuldade para cicatrização de algumas lesões e alterações microvasculares, sejam nos pés ou nos olhos. O pé diabético é bastante conhecido, mas no olho também é uma forma da gente ver como que está progredindo a doença, sendo que pode gerar diversos danos ao olho e ao pé, de forma que a gente pode ter inflamações, algumas dificuldades de sensibilidade, e também, assim como alterações microvasculares acometem o pé e os olhos, eles acometem os rins, que podem ser, com o passar do desenvolvimento da doença, da história natural da doença, eles podem ser acometidos e perderem um pouco da função, caso não seja tratado, caso o excesso de glicose ainda se mantenha no sangue. Na parte de diagnóstico, a gente, igual eu falei anteriormente, a cetoacidose diabética geralmente chega com o diabetes tipo 1, chega com a cetoacidose diabética, é uma forma de a gente ver bastante frequente o diabetes tipo 1 no seu estado inicial, porque geralmente as crianças não têm um motivo assim, para a gente desconfiar de diabetes, a não ser que comece a ter os 4 sintomas principais, né, que é muita sede, muita vontade de comer, urinar bastante, e como consequência também da diminuição de insulina, questão da perda ponderal no caráter de diminuição de produção de proteínas. Outro ponto também, isso mais voltado para o diabetes tipo 2, é a questão da glicemia de jejum, que tem que ter uma quantidade de 125 miligramas por decilitro, ou maior do que isso, né? O teste oral de tolerância à glicose, que a gente faz com dextrosol, que a gente mede a glicemia de jejum, depois dá uma quantidade de dextrosol e depois mede de novo, a gente consegue avaliar. Se tiver 200 miligramas por decilitro, a gente já consegue o diagnóstico de diabetes. Uma glicemia ao acaso de 200 miligramas por decilitro e a glicemia glicada, a hemoglobina glicada, que a gente consegue calcular a partir de 6,5% como um fator que a gente consegue caracterizar como diabetes. Todos esses exames que eu falei, tirando a glicemia ao acaso, então, a glicemia de jejum, teste oral de tolerância e a hemoglobina glicada, a gente precisa estar repetindo eles pelo menos 2 vezes para a gente confirmar. E a gente também tem um estado de pré-diabetes, que é um estado antes do desenvolvimento do diabetes por si só, em que o tratamento a gente consegue mudar inicialmente apenas com exercício e com a alimentação. Pode passar. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a diabetes e o exercício físico em si. Primeiramente, eu queria falar que a diabetes em si, muitas vezes ela tem outras doenças associadas.
Como no caso da diabetes do tipo 1, é vista uma grande associação com as doenças cardiovasculares. E cerca de 44% das mortes desse grupo de diabéticos, eles acontecem por essa doença cardiovascular. Além disso, a diabetes do tipo 2, ela também está muito associada à obesidade, ao maior IMC das pessoas, como o Álvaro já tinha comentado. Isso vai trazer também uma alta concentração de triglicerídeos plasmáticos. Esses triglicerídeos plasmáticos, eles também podem acometer o coração. Então, também tem muitos casos de hipertensão e outras cardiopatias. Então, o exercício físico, de uma forma geral, ele não vai ajudar somente ao tratar a diabetes em si, mas também as doenças associadas a ela. Então, vai trazer uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Bom, alguns benefícios que a atividade física pode trazer à pessoa com diabetes vai ser justamente a redução no risco dessas doenças cardiovasculares, justamente porque ela vai melhorar o perfil lipídico da pessoa. Então, ela vai diminuir o colesterol, ela aumenta o HDL, que são fatores positivos à saúde dela. Além disso, ela vai trazer a perda de peso, e a perda de peso é muito importante, principalmente para reduzir as chances de a diabetes do tipo 2, que está relacionado à obesidade, essas coisas. A diminuição da pressão arterial acontece também devido à atividade física, justamente devido ao poder que é o efeito hipotensor pós-exercício, que a gente vai ter uma vasodilatação natural das nossas artérias e consequente diminuição da pressão. Então, isso também vai ajudar a tratar a hipertensão, que é uma doença associada. Tem melhores nos níveis de colesterol total, como já havia comentado. Melhora a resistência à insulina e o controle glicêmico, justamente é fundamental para as pessoas que têm diabetes, justamente porque os tecidos eles vão ficar mais sensíveis à insulina e também vão utilizar mais a glicose como fonte de energia. Tem a redução na dose e no número de medicamentos. Esses medicamentos, tanto associados à diabetes, como a dose da insulina e outros medicamentos orais, e também outros medicamentos relacionados às cardiopatias, como, por exemplo, pode diminuir até o número ou a dose do medicamento de hipertensão, como já havia comentado. E também reduz o risco de depressão e transtornos de ansiedade, isso também em qualquer pessoa que treine. Mas, obviamente, isso está relacionado a uma prática regular da atividade física, ou seja, você tem que ter, teoricamente, pelo menos 3 vezes a semana, ter um treinamento para que esses benefícios sejam vistos, porque eles acontecem de uma forma crônica e não de um dia para o outro, no caso. Bom, tratando um pouco mais específico de como o exercício ele atua sobre a resistência insulínica, que é muito importante na pessoa com diabetes, ele vai ajudar principalmente porque ele vai trazer uma melhor ação em receptores e pós-receptores de membrana, ele faz uma melhor resposta de transportadores da glicose, ele traz uma maior capilarização nas células musculares e esqueléticas e também ele melhora a função mitocondrial. Todos esses fatores juntos vão trazer a melhor sensibilidade dos tecidos à insulina. Como consequência disso, os tecidos vão usar melhor essa insulina, então vão captar mais a glicose. Então vão diminuir tanto os níveis de insulina circulante quanto os níveis de glicose circulante. Essa sensibilidade dos tecidos à insulina, eles podem durar até 3 dias depois do exercício, dependendo do exercício que é feito. Então, por isso que é muito importante, depois dos exercícios físicos, monitorar essa glicose, principalmente nas 12 primeiras horas, porque a chance de ter hipoglicemia é muito alta. Fora isso, o exercício físico, ele também vai atuar nos GLUT4, que vai ser o quê? Vão ser justamente esses receptores que vão estar localizados nos músculos esqueléticos, que vão ser os músculos ativos durante o exercício físico, e vão fazer com que tenha essa captação da glicose sem a necessidade da insulina, o que também é muito positivo. Bom, tratando do treinamento agora, a prescrição do exercício físico, né? A prescrição desse treinamento, ele tem que ser feito por meio de um acompanhamento com um profissional da educação física. Por quê? Porque ele tem que ser feito de forma individualizada, tem que ser feito de forma cuidadosa e supervisionada, e também tem que ser seguindo as preferências da pessoa, justamente porque fazer um exercício que ela gosta vai aumentar a aderência dessa pessoa a um treinamento. E se ela gosta de fazer aquele exercício, aquela prática vai se tornar regular. Então, consequentemente a isso, os benefícios vão ser vistos. Se você coloca a pessoa para fazer um exercício que ela não gosta, a chance dela parar de fazer isso vai ser muito maior, e a chance dela desistir do treinamento também vai ser muito maior. Então, não são coisas que a gente quer. Então, com isso, a frequência, a intensidade e a duração do exercício que vai ser prescrito vai ter que ser seguindo
à pessoa, ou seja, vai ter que ser de acordo com a idade dela, com o sexo, com o condicionamento físico e seguindo os cuidados da doença. E a gente vai ver mais para frente, pode ter alguns problemas relacionados a justamente essa prática de atividade física. Além disso, a vestimenta é uma coisa que tem que ser indicada pelo profissional da educação física, principalmente em relação ao uso dos calçados, tem que ser um tênis adequado, porque por aqueles problemas, como o Álvaro falou, do pé diabético, a menor cicatrização. Aí aqui, o exercício mais indicado, segundo os estudos, é justamente o aeróbico, mas é importante ressaltar aqui que não existe um cronograma, um plano de treinamento para os diabéticos. Como eu já falei, tem que ser seguindo as preferências. Mas o que o exercício aeróbico, que são exercícios como, por exemplo, a corrida, a natação, o ciclismo, dança, traz de benefício? Um dos benefícios é que o exercício aeróbico vai ser um dos únicos que usa os ácidos graxos, que são as gorduras, como substrato energético. Então, a gente consegue metabolizar essas gorduras e usar eles para produzir ATP. Isso vai ser muito favorável justamente por já auxiliar na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares que estão associadas à diabetes. Mas, além disso, além de tratar essas doenças associadas, obviamente, o exercício ele vai fazer com que a pessoa use mais a glicose como energia e, consequentemente a isso, ela vai ter um controle glicêmico dela, que vai ser justamente controlar os níveis de glicemia e também fazer com que os tecidos utilizem melhor essa glicose, seja por meio da insulina, seja por meio do GLUT4. Uma outra forma de exercício muito indicado vai ser também o exercício resistido, que são os exercícios de peso. Por quê? Porque os exercícios de peso vão melhorar a massa muscular da pessoa. Quando você melhora a massa muscular, você vai ter mais massa magra. Consequentemente a isso, você aumenta a sua taxa metabólica basal e você evita outras comorbidades, como obesidade, como hipertensão. Então, você já trata também diabetes, principalmente a do tipo 2. Os exercícios resistidos, que são os de peso, eles não usam as gorduras como substrato energético, mas eles causam um efeito EPOC. O efeito EPOC é justamente quando a gente para de treinar, a gente vai, em repouso, acelerar a nossa taxa metabólica basal. E a gente vai usar, principalmente como substrato, as gorduras. Então, como consequência a isso, parado, a gente está metabolizando gordura e também está ajudando a prevenir essas outras doenças. Também ele auxilia na redução do peso corporal, igual ao exercício aeróbico, que é muito positivo, principalmente para diabetes do tipo 2. Ele traz essa estabilidade da glicose pós-exercício, então por isso que ela é muito indicada de 2 a 3 vezes na semana. Além disso, os exercícios de flexibilidade, eles também são muito indicados para as pessoas com diabetes, porque a hiperglicemia causada pela diabetes, ela tem uma ação deletéria sobre as articulações. Então, o seu arco articular, ele vai ficar muito reduzido. E você ter um arco articular reduzido não é bom para qualquer pessoa, no caso. Justamente porque você tem mais incidência de lesão, você tem uma limitação de mobilidade muito alta. Então, essas coisas não são favoráveis a qualquer pessoa, mas principalmente no diabético, devido a esse efeito da hiperglicemia. Então, de uma forma geral, todos os exercícios, eles são indicados. Mas a gente tem que justamente avaliar, de acordo com o condicionamento, com a característica individual da pessoa, junto com o profissional da educação física, para montar um treino adequado a elas. Aqui há umas características básicas para a pessoa começar a treinar. A faixa de glicemia ideal indicada vai ser entre 100 a 250 miligramas por decilitro. É mais indicado o treino pela manhã e bem alimentado, justamente aquela sensibilidade maior aos tecidos acontecer pós o treinamento. Então, muitas vezes, se você treina, por exemplo, à noite, isso é muito prejudicial porque você pode ter hipoglicemia noturna. E a hipoglicemia noturna não é uma coisa boa, justamente porque tem muitas consequências negativas à pessoa. Pelo menos, você tem que ter bem alimentado, principalmente a pessoa com diabetes. Ela não pode treinar em jejum. Porque se ela treina em jejum, a chance dela ter hipoglicemia é muito maior. Em exercícios de mais de 60 minutos, sempre tem que fazer a reposição de carboidratos. E também é indicado um treino de 20 a 30 minutos todos os dias, ou um treino de 45 a 60 minutos, 3 a 4 vezes na semana. Agora aqui, uns cuidados que têm que ser tomados com a pessoa que tem diabetes é justamente o que eu já havia comentado, que está ligado à hipoglicemia induzida pelo exercício. A hipoglicemia induzida pelo exercício vai ser uma resposta natural do organismo, no qual a gente vai utilizar muito essa glicose sanguínea, e, consequentemente a isso, os níveis de glicose no sangue eles vão cair muito.
E quando eles caem, a pessoa pode ter desmaio, ela pode ter convulsão, ela tem fraqueza. E isso é muito mais comum nos diabetes do tipo 1, justamente porque as pessoas que têm diabetes do tipo 1, toda a insulina que ela recebe vai ser uma insulina exógena. Então, o organismo dela não tem mecanismos fisiológicos para controlar o uso dessa insulina. Então, tudo que ele tiver de insulina vai usar para colocar a glicose para dentro da célula e ser usada como energia. Então, a hipoglicemia vai vir muito mais rápido nessas pessoas, porque não tem um feedback negativo para parar de colocar essa glicose para dentro. Aí, como eu já falei, né, ela nunca pode ser feita em jejum. A hipoglicemia pelo exercício ela é muito recorrente, principalmente quando as pessoas não programam o treinamento dela, ou seja, ela não sabe a intensidade nem a duração daquele treino. Ou, às vezes, ela sabe a intensidade e a duração, mas ela faz um treino muito mais intenso, muito mais longo. E essas práticas de treinos intensos e longos, eles dão maior risco, né, da pessoa ter a hipoglicemia. Além disso, essa hipoglicemia pelo exercício, ela também pode acontecer quando a pessoa não se alimenta, ou quando ela se alimenta e fica muito tempo sem comer até fazer o exercício físico. Outras vezes, quando ela tem problemas gastrointestinais, como vômitos, diarreias, que no caso também a gente tem uma grande perda, e isso vai prejudicar também o exercício físico. E também se a pessoa bebe muito no dia anterior, né, consumo de bebidas alcoólicas, a hipoglicemia também vem mais rápido. Mas é importante falar que cada pessoa vai ter uma resposta individual em relação ao exercício. Então, a pessoa tem que se conhecer para saber se aquele exercício vai ou não trazer uma hipoglicemia a ela. Então, sempre é importante fazer a avaliação da glicose antes do treinamento, durante o treinamento e após o treinamento. Então, por isso que é muito indicado, se possível, ter esses dispositivos de monitorização contínua, porque aí a gente não precisa ficar tirando sangue do dedo toda hora, colocando na fitinha. Então, justamente para você saber se os seus níveis estão adequados para você começar o treinamento, e principalmente depois, para você não ter essa hipoglicemia. Bom, se a glicemia estiver menor do que 100 mg por decilitro, é recomendado você consumir de 15 a 30 gramas de carboidrato de rápida absorção, que são os carboidratos simples. Então, esses 15 a 30 gramas é tipo você comer uma banana antes do treino, aí você vai treinar, para subir sua glicemia. Se sua glicemia estiver maior do que 250 mg por decilitro, é indicado você aplicar essa insulina rápida ou ultra rápida, e você espera 2 horas e depois você vai fazer o exercício. Por que você tem que esperar essas 2 horas? Justamente para evitar com que o pico do medicamento seja junto com o pico do treino. Senão, os dois picos vai dar hipoglicemia e a pessoa não vai conseguir treinar, ela desmaia. Então, mas por que a pessoa não pode treinar quando tiver, né, acima de 250? Não é muito recomendado. Justamente porque ela já pode estar tendo, ela pode entrar em cetoacidose. Aí, como o Álvaro falou, isso já vai trazer consequências negativas. E principalmente em exercícios de alta intensidade. Quanto mais intenso for o exercício, a gente vai ter uma resposta de aumentar a nossa glicemia. Então, devido ao efeito do glucagon. Então, a gente aumenta a nossa glicose no sangue e, consequentemente, a isso a gente vai ter uma hiperglicemia. Então, a gente pode estar ou piorar a nossa cetoacidose se a pessoa tiver. Mas aí, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo exercício de baixa intensidade, ela não vai aumentar a glicemia dela. Então, ela até pode fazer exercício físico estando com mais de 250, mas aí tem que ver com um profissional da educação física. Não é só ela sozinha que vai decidir isso, né? Então, por fim, sempre é importante criar a rotina e conhecer o organismo, como eu falei, porque conhecendo o organismo, a pessoa vai saber quando ela vai entrar em hipoglicemia, que tipo de treinamento ela se adapta mais, ela vai conseguir controlar melhor a glicemia dela, e tudo isso vai ser favorável ao desempenho físico. E outro ponto importante para evitar a hipoglicemia vai ser controlar a dose da insulina. Então, justamente porque, dependendo da intensidade e da duração do treino, você vai ter uma redução na porcentagem, você vai ter uma redução percentual na dose de insulina que é aplicada. Então, como por exemplo aqui, de acordo com a intensidade, de acordo com a duração. Se você fizer um treino de 30 minutos e um exercício leve, você reduz 25% da dose da insulina. E assim você vai fazendo de acordo com a intensidade e a duração. Por isso que é muito importante você saber que tipo de treinamento você vai fazer para você saber quanto de você vai reduzir ou não do seu medicamento. Aqui eu coloquei alguns sinais da hipoglicemia, que eu até já citei, que justamente pode ter tremedeira, nervosismo e ansiedade, suor e calafrios, confusão mental, convulsão e até delírios, pode ter tontura e desmaio, fome e náuseas, sonolência e também pesadelo e choro durante a noite. Além disso, muitas pessoas que têm diabetes, elas não vão ter a percepção desses sinais de hipoglicemia, justamente porque elas estão tão acostumadas a terem essa queda
hipoglicemia normalmente é considerada quando elas têm menos de 70 miligramas por decilitro, que elas não conseguem mais reconhecer esses sinais que ela tem. Então, isso é muito perigoso, porque ela pode estar menos do que 70 e tá, tipo, continuando a atividade física, mas aí quando acontece algum problema, ela pode desmaiar do nada. Isso é muito perigoso dependendo do esporte que ela está fazendo. Então, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo, tá num carro de Fórmula 1, ela pega e desmaia, ela pode morrer. Então, por isso que isso também tem que ser muito estudado, né? Qual esporte ela vai ser apta a fazer ou não. Essa regra dos 15-15 é quando acontece essa hipoglicemia. Primeiro, se a pessoa tem mais de 3 episódios de hipoglicemia nesse exercício em um mês, a gente tem que rever esse esquema terapêutico, aumentar o aporte de carboidrato nos dias de exercício e também rever o esquema de exercício que está sendo feito. A regra dos 15-15 consiste justamente nisso. Se a pessoa tem hipoglicemia, você pega e para o exercício e vai aplicar isso. Você mede a glicemia dela. Se a glicemia estiver entre 50 e 70, você vai dar 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, aí você espera 15 minutos e mede a glicemia de novo. Agora, se ela teve hipoglicemia, você parou o exercício, você mede a glicemia dela, ela está com menos de 50, você vai dar de 20 a 30 gramas de carboidrato de rápida absorção, você espera os 15 minutos e repete de novo o exame da glicemia. E você vai fazendo isso até chegar a mais de 70 miligramas por decilitro e parar os sinais da hipoglicemia. Mas agora, o que são esses carboidratos que eu tenho falado, né? Os carboidratos que você vai dar à pessoa, como eu tinha falado, principalmente os de rápida absorção, eles vão depender principalmente da duração, da intensidade e do nível glicêmico antes e durante o exercício. Então, justamente esses carboidratos simples, que são de rápida absorção, que vão ser como pão, suco, banana, solução isotônica, você vai dar para a pessoa quando ela tiver glicemia baixa ou já está com hipoglicemia. Carboidratos complexos, que são de mais demorada absorção, que são os ricos em fibras, como as barrinhas barrinha de cereal, você vai só dar para a pessoa quando ela não tiver hipoglicemia, nem tendência à glicemia baixa, mas só precisar de um aporte de carboidrato para fazer um treino, por exemplo. Antes do exercício físico e depois de 60 minutos de treino, sempre tem que fazer o consumo de carboidratos para evitar essa hipoglicemia. E após o treinamento, também tem que dar carboidrato, justamente para ter a reestruturação, né, a formação do glicogênio muscular e do glicogênio hepático. O glicogênio muscular, que é uma das fontes de energia para os exercícios, e o glicogênio hepático, que é fundamental para evitar a hipoglicemia, por exemplo, durante o sono. Agora aqui, só para finalizar essa parte, umas atenções especiais que têm que ser dadas às pessoas com diabetes é justamente sempre verificar os pés, que é devido ao pé diabético, então qualquer bolha, qualquer ferida, qualquer machucado, ele tem que ser tratado rapidamente. Sempre tem que evitar exercitar ao ar livre durante a noite, pela menor visão noturna, que as imagens não estão desfocadas, embaçadas, e também para evitar a hipoglicemia durante a noite. Os diabéticos que tiver esse caso de retinopatia diabética, que é o caso do problema na visão, né, no olho, na retina, não sei explicar muito bem, mas você tem que evitar essa manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? A manobra de Valsalva também é chamada de respiração bloqueada, que é justamente o que acontece muito na musculação. Você vai pegar e você meio que para de respirar para fazer o movimento. Isso é muito perigoso, porque você vai pegar e o seu diafragma, ele vai parar, ele vai pressionar a veia cava inferior. E quando ele pressiona a veia cava, a sua pressão arterial sobe. E se a sua pressão arterial ela começa a subir muito, principalmente na musculação, que você vai fazer essa repetição várias vezes, ela vai subir muito. Isso vai ser muito prejudicial, porque pode causar alguma lesão ocular, justamente pela obstrução pelo rompimento de algum vaso lá na região. Então, também por isso, pelo mesmo caso, é importante evitar expostos de contato e choque direto, como, por exemplo, as luvas, que para acontecer esse rompimento é muito mais fácil. Não é recomendado se exercitar em temperaturas ambientais extremas e também cuidado com os esportes radicais, justamente pela liberação da adrenalina, você tem maior risco de ter hipoglicemia, que como eu já citei com o exemplo lá da Fórmula 1, né, que você pode morrer justamente porque você desmaia no volante, não tem como você parar, não tem como você escapar do acidente, não tem como você reagir a nada. Gente, boa noite. Então, eu vou falar agora, né, com vocês sobre os aspectos nutricionais e a diabetes. E aqui estão os pontos que eu vou abordar um pouquinho com vocês, que são os melhores alimentos, as frutas proibidas, planos alimentares e a vida social. E desmistificar algumas questões e trazer outras para vocês. Primeiro a gente vai começar
com quais os alimentos especiais para o consumo. Se existe um alimento mágico, acho que todo mundo já viu, né? Principalmente na internet, no mundo de hoje, das blogueiras consomem tudo. Sempre aparece um alimento mágico que acaba com o diabetes de tal universidade, de tal lugar. E se existe realmente. Então, não existe um alimento mágico ou um especial para isso, para se consumir. Na verdade, o que se recomenda para as pessoas portadoras de diabetes são a mesma alimentação, são as mesmas alimentação, não, a mesma recomendação para os que não possuem, que é a questão de uma alimentação variada e equilibrada, né? Com alimentos bem nutritivos. Só que eu vou abordar aqui com vocês também um pouquinho sobre os adoçantes não nutritivos e os chamados naturais, né? Porque eles produzem, é muito comum a gente ver as pessoas mudando e usando isso, porque eles produzem uma resposta assim, glicêmica um pouco menor. Então, só que causa às vezes a impressão de que eles ajudam a diminuir a glicemia, né? Reduzem ela. Só que não tem nenhuma evidência científica sobre isso, é só a resposta mesmo, a glicemia que é mais baixa. E é interessante trazer o ponto positivo deles, é mais na adaptação, porque eles ajudam na redução de injeção de açúcares, né? Adicionados na comida. Agora, um pouquinho mais para frente, a gente tem aqui que eu trouxe para vocês é a questão das diferenças entre esses alimentos, os light, o diet e o zero, né? O light, ele vai trazer um teor reduzido dos nutrientes, que no mínimo de 25%, mas que não chegue a 100%. O diet já vai trazer a composição, a ausência total de algum deles, que pode ser açúcar, pode ser sódio, pode ser gordura, só que tem um detalhe. O diet, ele possui uma substituição. Então, por exemplo, se está lá sem açúcar, né? Diet sem açúcar, esse produto pode ter aumento de sódio e aumento de gordura para se manter o sabor. Então, às vezes, a gente acaba trocando e não é uma troca tão interessante. E o zero, ele já é a ausência total do nutriente, mas sem um aumento de outro para substituição. E aí, qual seria mais indicado, né, para diabetes? E aí isso vai depender. A gente vai ter que prestar atenção no rótulo, ver o que vai ser mais interessante para o objetivo daquela pessoa no individual, junto com o profissional. Pode passar. E aí, quais as frutas com consumo proibido? Isso é uma crença, né, que já tem um pouco mais antiga, de que a sacarose, ela precisava ser restringida por ser um açúcar de digestão, assim, com uma absorção mais rápida. E que o amido, por exemplo, né? E que não é, só que não justifica na questão, porque aqui vai entrar que a quantidade de carboidrato é que vai determinar a concentração da glicose e não a fonte, necessariamente. Então, a fruta, elas podem, não existe nenhuma fruta proibida, o consumo dela tem que ser apenas com moderação, assim como qualquer outra coisa. As porções vão ser bem específicas para cada indivíduo. E se recomenda comer a fruta ao invés de bater um suco, para manter as fibras e diminuir a, o açúcar do suco, né, da fruta, quando a gente bate. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho nervosa, acho que não ficou claro. Por que a gente prefere comer a fruta? Por que é indicado comer a fruta ao invés de se beber o suco? Porque quando você bate a fruta, você pode perder muitos micronutrientes, fibras e aumentar o açúcar ali presente, porque aí como ele não se perde nisso, a concentração fica um pouco mais elevada. Então é por isso que a gente é recomendável comer. Pode passar. O plano alimentar. Obrigada. Nos planos alimentares, assim como já foi falado antes, tudo vai ser bem individualizado, tanto a atividade física quanto o plano alimentar. Precisa da avaliação do profissional, e aqui vai entrar o profissional de nutrição,
que vai levar em consideração tanto o plano de atividades físicas, como que é a regulação de atividades físicas, quanto a idade, peso, altura, gênero, tudo. E aí vem a pergunta, né, se todos devem seguir o mesmo plano alimentar. E aí a gente tem que não, porque apesar de ter essa questão da individualidade, né, a gente tem também que não tem específico cientificamente a quantidade de porcentagem de macronutriente ou micronutriente. Então, não tem como falar que todas as pessoas que têm diabetes precisam seguir tal dieta, essas dietas prontas. Não existe isso. Precisa ser especificado tanto quanto o gosto da pessoa para ter uma maior adesão no plano alimentar, quanto nos exames bioquímicos mesmo, para saber qual a necessidade. Pode passar. E aqui a gente tem as recomendações gerais. Essas recomendações gerais são para todos os tipos de diabetes, que aí são a prática de atividades físicas, o consumo reduzido de industrializados, a preferência por alimentos com menor teor de gordura e evitar, né, o consumo de álcool e tabaco. E aqui a gente vai dar destaque novamente para alimentação variada e equilibrada e as porções adequadas. Pode passar. Aqui no diabetes tipo 1, eu dei um destaque para o esquema insulínico, que é um determinante. Por quê? Como já foi citado antes, a gente vai ter a insulina tanto de ação rápida quanto a prolongada. E isso vai influenciar diretamente qual vai ser o plano alimentar, na quantidade de carboidrato, no momento, nas horas das alimentações, quando vai ter as refeições. Então, isso tudo vai influenciar também na forma como vai ser planejado o plano alimentar da pessoa com diabetes do tipo 1. Aqui vai ser totalmente relacionado e também de acordo com a presença da glicose. Acabou ficando redundante. E que vocês gravam, pode passar para frente. A diabetes tipo 2. A gente vê que é uma diabetes que tem uma maior presença nas pessoas com sobrepeso, né, e obesidade. Então, aqui a gente tem uma atenção já aos níveis altos do peso, do consumo excessivo de gorduras, a pressão mais alta, colesterol, triglicérides e glicemia, todos eles mais elevados. Então, a intervenção, né, o plano alimentar, o objetivo dele não vai ser mais como a diabetes tipo 1, que tinha de conciliar com o tratamento da insulina, né, com a intervenção da insulina. Aqui agora vai ser uma intervenção no estilo de vida, como um todo, para ele se sentir assim, toda a questão normalizada, né, todas as questões. Então, já se torna uma prioridade a mudança dos hábitos, no geral. Aqui é uma intervenção um pouco mais, como eu digo assim, ela é um pouco maior do que a outra, porque na outra a gente consegue fazer ali manter-se mais próximo do que o paciente já está acostumado do dia a dia dela. Aqui, provavelmente, a maior parte das vezes, as intervenções são mais drásticas, as mudanças são mais drásticas. Então, diminui-se o consumo de gorduras, de sal, as bebidas alcoólicas, os exercícios físicos, eles vão ser com maior atenção ainda. Então, um pouquinho, a gente tem mais atenção ainda na diabetes do tipo 2. Pode passar. E aqui a gente. Isso. Aqui a gente tem a diabetes gestacional. E aí a gente tem um plano alimentar que precisa promover a saúde tanto materna quanto fetal. Então a gente vai trabalhar com objetivos de manutenção do ganho de peso ideal da mãe e do bebê, né? A manutenção o alcance e manutenção, né, de normoglicemia e na questão da ausência de cetose. A gente tem que prestar bem atenção porque tanto, mas, tanto na terapia, a gente tem que prestar bastante atenção porque a gente vai intervir primeiramente com
apenas com alimentação. E aí, ir acompanhando e tudo mais os exames bioquímicos. Na maioria dos casos, não precisa de outras terapias, né, farmacológicas, mas em alguns precisa de encaminhar para o médico, para as intervenções, né, com exemplo da metformina, que eu não sei pronunciar isso, mas, e outra coisa que eu até esqueci de colocar no slide, mas que é muito importante, é incentivar essas mães a amamentarem quando os bebês nascerem. Por quê? A lactação, ela está relacionada diretamente com a redução das chances, das taxas, dessa mãe desenvolver a diabetes posteriormente. Então, a gente já estimula, né, a, a amamentação, na maioria dos casos, por N fatores, tanto para a saúde da mãe quanto para o bebê. Mas não é uma coisa obrigatória e tudo mais. Mas nesse caso, a gente ainda tem esse fator favorecendo, né, a estimulação. Pode passar. E aí a gente chega, assim, mais pro final, e a vida social com a diabetes. É uma das questões que muitas pessoas pensam que quando a pessoa está com diabetes, a vida social dela acabou. Não vai poder ir mais para uma festa, não vai poder ir jantar com os amigos, sair, porque vai passar vontade. Não vai poder comer isso, não vai poder aquilo, principalmente crianças, né? É muito comum nas crianças, nos adolescentes. E a gente vem trazer os objetivos, né, do acompanhamento nutricional, é para trazer essa emancipação. Não, trazer o prazer de comer, não trazer uma dor, né? Porque a gente vai abordar as necessidades nutricionais do indivíduo no dia a dia, nos planos alimentares, baseados nas preferências dele. Então, tanto as culturais quanto as pessoais. E ensinando e educando a própria escolha, a leitura de rótulo, todas essas questões para ele sentir com autonomia de poder fazer essas outras escolhas, sempre promovendo, né, apoiando, promovendo a variação de alimentos, que eles sejam ricos nos nutrientes, equilibrados, nas porções adequadas, o que é muito comum às vezes, que a gente até fala que quando a gente proíbe o alimento, a gente gera compulsão depois. Então, às vezes, você falar que não pode comer muitos alimentos, falar que é proibido, depois vai trazer só a sensação, às vezes a pessoa nem tem aquela vontade. Mas ingerido ali na cabeça dela uma pensamentos que precisa daquilo e então pega e desanda, né? Então a gente fornece, né, as ferramentas mais práticas para viver isso mesmo de uma forma um pouco mais prazerosa, menos dolorida, né, menos doída. E sem contar muitos nutrientes, porque isso vai vir mais na questão do plano alimentar. E uma das coisas que eu achei bem interessante, que foi até na, no site mesmo da Sociedade Brasileira, né, de Diabetes, que fala para não se abrir mão, né, mas adaptação. Porque às vezes deixar o alimento preferido, que tem mais gordura, tem mais açúcar, depois se você mantém toda uma rotina certa, correta, com a alimentação equilibrada, com os nutrientes, mas você tem sei lá, aquela aquele doce de vó, aquele bolo que é emocional, você reserva para um dia especial, para aquele momento. Então, isso você tem uma adesão muito maior dos pacientes nas, nos planos alimentares, ele vai se sentir mais envolvido, assim como também funciona com as atividades de exercício físico. Você tem essa adesão maior para ter um retorno melhor, né? Então é isso. É, que eu tinha aí tá a nossa biografia. Eu falei demais, talvez. Mas é isso, gente. Boa, não, acho que ficou ótimo, não precisa ficar pensando nisso não. Deu certinho o tempo de vocês. Eu tava até falando com o Álvaro aqui no privado, ficou certinho, 20, 20, 20. Ficou muito bom, gente. Parabéns, viu? Eu gostei demais. Agora, se quiser abrir para perguntas, se não tiver alguma coisa para falar.
Bom, já que não ia falar, eu vou falar então. Só para agradecer de novo, falar que ficou muito bom de verdade. Eu gostei bastante dos slides, da apresentação de vocês três. E achei que foi muito bom, de verdade. Não estou falando só para fazer média, não. Gostei bastante, deu para aprender bastante coisa. Parabéns mesmo.